galera, essa semana saiu a confirmação de que o live action de Naruto já está em pré-produção com direito a diretor da Marvel, né? Diretor de Shang-Chi, do novo Homem-Aranha, que vai sair ainda. Minha expectativa é que seja, né, bom pelo diretor, mas a gente também não sabe o orçamento, a gente ainda não sabe o elenco, tá? Eu vou reagir a um vídeo do Peter, né, do Ei Nerd, que ele fez falando sobre esse live action. Galera, o filme do Naruto vai sair no cinema nos próximos anos. Olha, se vai ser uma bomba ou não, eu ainda não sei. Mas o que eu sei é o que não pode faltar de jeito nenhum nesse filme. Porque se eles seguirem isso aqui, o filme não vai ser só um sucesso, galera. O Naruto vai dominar outra mídia como número 1. Vai deixar Marvel descendo um chinelo. Certeza do que eu tô falando. Aí eu já acho bem complicado, né? Deixar principalmente a Marvel no chinelo. A DC, todo mundo consegue. Então você quer saber o que não pode faltar de jeito nenhum? E até quem já fez um pouco de live action de Naruto ficou muito maneiro. Só continuar aqui no vídeo, hein? Bora! Inês Fernandes, Peter aqui. O ano tá acabando, galera. A promoção do Mega Pack de arte também. Eu vou pular essa parte, galera, porque ele falando, né, sobre produtos e tal. Eu vou pular. E galera, como vocês sabem, Naruto vai sim ganhar um live action. A gente falou de cabeça, Naruto live action. Pois é, acho que a galera fica até assustada se a gente parar pra pensar na atrocidade que pode ser isso. Já pensou? Mas pode ser bom também. Por que não? Tem live action, tá sendo bom. Gostei pra caramba do Yu Hakusho. Assim, eu não assisti o Yu Yu Hakusho, mas todos os live actions que eu assisti foram muito ruins. Então eu não acredito que tem como fazer um live action bom. A não ser, claro, a série da Netflix de One Piece. Porra, aquele do Samurai X, pô, bom pra caramba, tem uns bons, cara. Até o Bleach, a gente não gostou. Ainda mais agora você tem, por exemplo, séries como One Piece, né? Até o filme do Mario, que mesmo não sendo live action, mostrou com uma boa produção e muita fidelidade, podem fazer qualquer jogo ou anime dar certo. Se for fiel, dá certo. É só isso. É só isso que os fãs esperam, né? Que seja fiel, tá? Que não fuja muito do que o anime mostra, que não fuja muito das origens. Se for fiel, tem uma história boa, não é lógico, né? Então, galera, se você ainda não viu nosso outro vídeo, que eu conto toda essa notícia, falo quem vai escrever, né? Quem vai produzir, etc. Confere lá que tá bem bacana. Pode tocar aqui que você não sai do vídeo. Quando você toca aqui, ele só abre aqui embaixo na fila pra você poder tocar depois e assistir. Porque com esse vídeo aqui, eu queria que a gente pudesse fazer o que fã mais gosta de fazer, que é especular. Imaginar como é que poderia ser essa parada, né? E se tem um jeito certo, qual seria esse jeito? Vai que eles veem o nosso vídeo, já pensou? Vocês vão comentar também. Agora o que importa é que os caras têm um material de peso nas mãos, que é o mangá de Naruto. E se eles não suarem pra respeitar esse material original que a gente tá acostumado, a gente tá ferrado. E por isso que o primeiro passo é: o autor tem que estar envolvido. Pô, acho que um dos motivos que Se eu não me engano, o Kishimoto ele tá envolvido, né? Vai ser igual o Oda está na série, né, de One Piece. Então eu acho que o Kishimoto realmente tá lá pra dar para dar essa fidelidade ao mangá. fez duas séries que adaptaram quadrinhos darem muito certo foi a presença do criador da obra no projeto. Por mais ou menos que ele tivesse envolvido, ok? Por pouquinho só do envolvimento dele já faz funcionar. Claro que eu tô falando de One Piece e Sandman também. Porque a gente vê também que quando o Kishimoto não se envolveu em Boruto, meio que ele saiu do eixo. Agora em Tio Blue Vortex, que ele voltou a se envolver, que Boruto tá ficando bom novamente. Porque no caso do Sandman, o Neil Gaiman ficou presente como criador e produtor executivo da série. Isso foi, assim, crucial pra gente ter uma adaptação tão boa e tão fiel. Quem leu os quadrinhos sabe que aquilo é uma obra de arte, pô, e a série foi boa pra caramba. Não vou colocar no mesmo patamar dos quadrinhos, mas a gente gostou pra caramba. No caso do One Piece, beleza, acho que o Oda já tava menos envolvido, né? Até porque o cara deve dormir 2 horas por dia no máximo, né? Porque quem manja de mangá, quem lê mangá, sabe que a rotina desses caras é muito cruel. E nem o Oda consegue se livrar disso. Mas ainda assim ele teve tempo pra ir revisando o que estavam fazendo na série e dar os pitacos dele aqui e ali, né? Pra garantir que não fugissem muito do que é anime de verdade. Então, galera, se o Kishimoto não for nem um pouco consultado e ele não estiver ali fazendo pente fino no filme, aí, galera, pode esquecer, porque a chance de dar bosta é gigantesca. Já que já tiraram o Kishimoto das férias dele, depois que ele terminou Naruto, tiraram ele das férias agora pra ele, né, dar aquela moral em Boruto, então eu acho mais do que justo ele dar essa moral também para o live action. Efeitos visuais e design.
A essa altura do campeonato, em 2023, não tem como a gente esperar menos que uma produção digna de um filme Marvel ou da DC. E olha que eu tô falando da época boa da Marvel DC. A gente só tem que ver qual vai ser o orçamento, né? Porque fazer um filme da Marvel, que por mais que tenha um orçamento enorme, está pecando em efeitos visuais. Imagina um filme de Naruto que eu acho que não vai ter um orçamento como dos grandes estúdios. Eu tô falando de filmes com CGI bem feito, ok? Nada de Flash, Thor, Love and Thunder. Não é isso não. Mas sabe o que joga a nossa expectativa lá no alto, galera? É que tem um cara que se chama Jales Rosa. E ele é um designer e um editor muito casca grossa. Isso porque ele já fez vários vídeos da versão live action de animes. Tudo feito por ele mesmo. E sabe o que é mais maneiro? Pô, olha o nome, né? O cara é BR, pô, BR ainda por cima. Ele sabe paixão que BR tem por isso. Tudo bem que ele fala que leva meses pra fazer um vídeo, mas galera, se um cara sozinho fez vídeos tão irados, sozinho, não tem como a gente esperar que um estúdio milionário faça menos do que isso. Não dá pra se esperar isso. Ainda mais no caso dele, né? Que ele tem uma cacetada de vídeo de Naruto. Mas quando a gente fala de design, não é só sobre estética e efeitos visuais não, galera. O design de produção tem a ver com escolher o cenário, como montar o cenário, o que vai ter nele, os figurinos, os objetos, esse tipo de coisa. Ou seja, envolve uma cacetada de coisas. E no caso de Naruto, que é um anime, vai ter que achar esse meio termo aí entre o caricato do anime e uma linguagem mais real que o público vai conseguir se conectar no filme. Porque se você manter aquela coisa da caricatura, do cartoon, desconecta muito. Um exemplo que já deu uma pitada de realismo foi nos próprios vídeos do Jalex. Mas uma fonte de inspiração oficial tá também no próprio espetáculo ao vivo do Naruto que teve no Japão. Já viu isso? Procura no YouTube depois. Ou seja, é um teatro de anime no Japão e só por isso a gente já poderia imaginar. Você vê que nesse teatro ele já tem uma modernização, né, nas roupas, nos uniformes, que é uma coisa que já é esperado também pro live action, não ter aquela coisa, aquele uniforme muito fiel aos quadrinhos, mas ter uma modernização, já que eles estão trazendo pro mundo real. É bem caricato, bem viajado, mas ele também já dá esse tom de realismo em algumas imagens. Mas galera, nada disso importa se eles fizerem o mais importante, o principal para esse filme dar certo, que é ser fiel à história. Na boa, galera, pode investir mais de 100 milhões de dólares nesse filme aí, contratar os melhores atores, diretores do mundo, mas se esse roteiro aí não for bom, não for fiel ao anime, esquece. Porque o meu maior medo, vocês devem imaginar, né? Ainda mais por ser um filme, não uma série, ok? É que eles tentem resumir o Naruto clássico inteiro num filme só. Aí, galera, se isso acontecer, vai ter muita criança chorando no cinema e com certeza a gente vai ser uma dessas crianças aí. Eu acho que assim, o clássico inteiro não, mas eu acho que eles podem tentar resumir muito em um filme só. A gente não sabe quanto tempo de filme vai ter, mas eu acho que vai ter 2 horas. Se tiver menos, não vai dar pra fazer absolutamente nada, porque o arco do País das Ondas, se eu não me engano, são de 15 a 20 episódios. Então, de 15 a 20 episódios de 23 minutos, não dá 2 horas, né? Então, acho que eles tentarem resumir isso vai ser muito ruim para a história. O que eles podem fazer é resumir o País das Ondas em uma luta contra os Abus, ao invés de colocar duas, ao invés de colocar um confronto, ao invés de colocar treinamentos. Eu adorei o Yu Hakusho, mas eu achei que foi exprimido demais, né? E eu já cantei a bola no outro vídeo e vou cantar nesse também, ok? Eu nem tô cobrando nada, é conselho de graça. E é o seguinte, se for fazer um filme de Naruto, tem que fazer planejamento estilo Marvel. Tem que lançar já imaginando as sequências. Universo compartilhado. Isso aí, é fazer já pensando no próximo. Botar uma cena pós-crédito. Eu falo que, assim, se for fazer um live action de Naruto, adapta o País das Ondas, né, a luta contra os Abusa, mas você também tem que adaptar a origem do Naruto, a relação dele com o Iruka. Você tem que colocar um Konohamaru na história. E aí você pode colocar uma cena pós-crédito, sei lá, do Gaara, entendeu? Já preparando para o segundo filme fazer um exame Chunin. Pô, já pensou nisso? E se liga só, galera. Olha como seria perfeito se fosse o seguinte. No primeiro filme, eles adaptam o arco do País das Ondas e vai até a morte do Haku e dos Abusa, né? Com gancho lá pro próximo filme. Olha que bacana. Aí o próximo iria adaptar a saga do Exame Chunin, aquela prova escrita, Floresta da Morte, o Orochimaru tocando terror na galera lá e terminaria com o Naruto vencendo o Gaara e o Hiruzen morrendo. Aí, pra finalizar a trilogia do Naruto clássico, O que que acontece? Para fazer um segundo filme do Exame Chunin, você tem que tirar alguma fase. Eu acho que seria bom tirar a fase das provas, mas colocar a Floresta da Morte.
colocar rapidamente, né, aquela primeira fase lá da luta do Lee contra o Gaara, que eu acho que não pode faltar, e aí fazer uma segunda fase diminuída, colocar só uma luta entre o Naruto e o Gaara, ou só colocar essa luta já na primeira fase, entendeu? Fazer uma adaptação para colocar essa luta na primeira fase, porque senão o segundo filme vai espremer muita história. Claro, né? Eles fazem o resgate do Sasuke. Todas aquelas lutas do Neji, do Shoji, etc. E aí finaliza com o Sasuke indo embora da vila e o Naruto perdendo no Vale. Aí o terceiro filme faria essa parte, né? O arco do resgate do Sasuke. Pulou muita coisa, assim, mas já coloca, né, para terminar aí. E numa cena pós-crédito, coloca a Tsunade, né, na cena pós-crédito do segundo filme, já que o Hiruzen morreu, coloca a Tsunade. Aí já coloca, na cena pós-crédito, ele indo treinar com o Jiraiya, até para dar abertura para fazer filme de Naruto Shippuden, que eu acho que é o que os fãs querem ver de verdade. Enfim, porra, galera, porra, olha isso. Se um live action com uma boa produção adapta isso de um jeito fiel, você pode esquecer. Vai botar Marvel e DC pra mamar. Ainda mais com os filmes preguiçosos que estão sendo ultimamente. Olha o que eu falei agora pra vocês. Vocês lembram da cena do Zabuza dizendo que as palavras do Naruto cortam mais fundo que qualquer lâmina, sabe? Dele e do Haku morrendo na ponte. Também do Lee perdendo pro Gaara lá e depois do terceiro Hokage morrendo com um sorriso no rosto pelo próprio aluno. Porra, galera. São muitas cenas com cargas emocionais absurdas, ok? É uma parada sensível. Poesia mesmo, que se você tentar lembrar dos últimos filmes de herói que a gente já viu, que tinha algo desse nível, a gente conta nos dedos. Dá uma mão só ainda, ok? Aí com isso tudo eu acabei lembrando também de outro detalhe, ok? Que se o live action de Naruto não tiver morte, não precisa nem fazer, porque não é Naruto. Isso porque pra gente que é fã, a gente sabe que o negócio é estilo Game of Thrones. É gente morrendo na nossa frente o tempo todo, em todo o arco. Então se classificação... Eu acho que assim, fazer um desse estilo, principalmente porque no primeiro filme teria a morte do Haku e a morte do Zabuza, né? Eu acho que são lutas muito cruéis. E eu acho que se não adaptarem isso fielmente, eu acho que perde muito a essência de Naruto. Se o filme for menos de 12 anos, a gente tá ferrado também. Tem que ter morte, tem que ter sangue. Não é leitinho de sangue, não. Tem que ter briga de faca, porrada, essas coisas. Até pra aumentar o nosso nível de imersão na parada mesmo. Colocar a gente dentro do filme, prendendo os nossos sentimentos ali. Eu sempre digo, se tem gore, se tem sangue, você tá mais perto da realidade. Por isso já falei lá no live action de One Piece, vou falar aqui de novo. Não é que eu quero que tenha sangue porque... Nossa, gente, porra, a gente ama gore, coisa do tipo. Não é isso. É que se a gente vai falar de uma obra que tem lutas sérias, com facas, espadas, shurikens, se não tiver uma gotinha de sangue, a gente não liga a suspensão da descrença e acaba caçando defeito no filme. Você não tá ligado? O anime já teve muita censura, né? Nos exames Chunins. Então eu acho que não deveria ter essa censura no filme. Botar quando o Sasuke quebra os braços do Zaku, na Floresta da Morte, eu acho que isso tem que aparecer, tem que ser fielmente o que teve pelo menos no mangá. No filme, tá compenetrado no filme, focado, você acaba caçando defeito. Ainda mais no caso de Naruto, que no primeiro episódio já tem gente sendo esfaqueada, jorrando sangue e tudo mais. É briga de ninja, galera. Tem que ter violência. E pra você, o que não pode faltar em Naruto? Comenta aqui embaixo e não esquece, aproveita a promoção do Mega Pack de arte. Vai acabar 3 treinamentos pelo preço de 1. Você vai desenhar qualquer coisa. Pensou em Naruto, Orochimaru, Hiruzen, Boruto, qualquer coisa. Só... Agora é só ele falando sobre o curso novamente, tá? Galera, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, comente algum outro vídeo e comente também o que você espera sobre esse live action, tá? Eu espero que seja um live action grande, tá? Que seja uma produção grande, já que eles não vão fazer uma série, e eu espero que eles respeitem fielmente o anime e o mangá. E foi isso, galera. Até a próxima.